Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. Alegria enorme em estar aqui novamente. Direito em Pauta, edição 64. E hoje recebendo o Dr. Judson Barros, com a participação especial do meu querido Otávio. Otávio na promotoria. Já apareceu por aí, Otávio querido, daqui a pouco eu te chamo. Boa noite, Claudomiro, Fabiana, Giovanni Morello. Hoje a gente... Marcelo, grande Marcelo, direto de Campos do Jordão. Boa noite a todos vocês que mais uma vez nos acompanham no programa Direito em Pauta, edição 64. São 64 programas com apoio, com a ajuda de todos vocês que nos prestigiam. E hoje a história, ela é menos jurídica e mais uma história de vida. Vanderlei, grande Vanderlei, obrigado aí por prestigiar sempre. Já já a gente convida o Dr. Judson Barros. Hoje a gente tem participação especialíssima do querido Otávio. Otávio na promotoria, esse garoto prodígio, que vai ser um futuro operador do direito, vai ser um futuro promotor. E a gente fala com o nosso entrevistado, que é o Dr. Judson Barros, que é delegado de polícia, da Polícia Civil no Acre, uma história interessantíssima. Já já a gente convida o Dr. Judson para participar. Boa noite, Scavone, Berenice. É isso aí, é com alegria que a gente chega em mais um programa Direito em Pauta, nessa quarta-feira com calor aqui em São Paulo. Parece que foi recorde de temperatura. Recorde de temperatura no inverno. Fernanda Morello, bem-vinda, querida. E aí, prestes a completar 24 anos, hein, Fernanda? É amanhã. E ontem foi o do Gabriel. Aniversário do Gabriel, parabéns para ele. É isso aí. Eu já convido, já chamo aqui o Dr. Judson para participar conosco. História interessantíssima. Ó, o doutor delegado Judson já está por aqui. Grande Leonardo. Leonardo Castro, que também já me deu a honra de fazer uma live. Scavone também já fizemos. Giovanni. É isso aí. Eu já vou convidar o Dr. Judson para participar conosco. Ele já está por aqui, já deu aí o sinalzinho de boa noite. O programa de hoje é interessantíssimo, porque é óbvio que a gente sempre faz o programa focado na questão jurídica, na questão do direito, né? O próprio nome diz isso, Direito em Pauta. Mas a gente procura trazer histórias de sucesso, histórias de superação, para dar ânimo para a vida, para o momento difícil que a gente vive. Esse foi o mote de início do programa, né? Trazer conteúdo, e a gente conseguiu aí, já estamos no segundo ano, conseguiu sobreviver. Se Deus quiser, a pandemia vai passar e o Direito em Pauta vai continuar. E a história do Dr. Judson, ela tem todo o lado jurídico, mas ela tem uma questão de superação que realmente me encantou. Eu já vou até convidá-lo para participar conosco. Boa noite, Rosana. Vamos ver se eu consigo aqui chamar o Dr. Judson. Dr. Judson, já lhe mandei o convite. Não sei se o senhor recebeu o convite aí para entrar. Agora vai. Vai. Boa noite a todos vocês. Grande Dr. Judson Barros, que alegria recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. A alegria é muito minha. Doutor, a alegria é muito minha, muito mesmo. Que satisfação estar conversando com você. Muito feliz mesmo. A alegria é toda minha. Vamos lá conhecer essa história de superação, de sucesso, que é tão falada. Sabe, eu participo de um grupo de professores, que até o Leonardo que está aí, que me convidou para participar. Seu nome sempre, volta e meia, ele aparece lá, como uma história de sucesso. E aí, obviamente, que eu não poderia perder a oportunidade de tê-lo aqui no nosso programa Direito em Pauta. A alegria é toda minha. Muito obrigado.
Tá, Imensa muito nessa noite. obrigado. Muito obrigado, muito mesmo, viu? É uma satisfação imensa estar aqui conversando com você, poder falar um pouco dessa história de tornar-se delegado, né? Aos 55 anos, já estudar tardiamente, né? E que possa ser um incentivo às pessoas que estão nessa lida, nessa caminhada, né? A nossa intenção é sempre essa, Ah, dizer para as pessoas, olha, é possível, se eu conseguir, é bem fácil e que qualquer um também consiga, é provável que outros consigam também, né? vamos entender melhor essa história. Com certeza, hoje a gente sai daqui melhor do que entrou, só com as suas lições de vida, né? O senhor nasceu em Carolina, no Maranhão, morou em Uruçuí, no Piauí, depois mudou-se para Teresina. É graduado Isso, em Educação Física, Direito, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas, delegado de Polícia Civil do Acre, que é o mote até da nossa live de entender isso. Né? Exerceu diversos cargos, o cargo de analista do Ministério Público do Amapá, professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Amapá e analista de Defensoria Pública da União. Foi professor da rede pública de ensino, que interessante, e bancário. Né? Vamos entender essa história. Membro fundador da Academia de Letras, História e Ecologia de Patos Bons, no Maranhão. Ativista ambiental, vou querer saber disso também, na proteção do Rio Parnaíba e do Cerrado Piauiense. E percorreu o Nordeste e as Américas de bicicleta. Fez 12 expedições no Rio Parnaíba, das nascentes no Jalapão ao Delta no Oceano Atlântico, de canoa a remo e de caiaque. O que é isso? É autor do livro Imprescritibilidade para Crimes Ambientais e principalmente Depois dos 45 na Prorrogação, que é o livro que conta essa história e essa trajetória. a história da O caminhada, currículo né? A história. é bastante interessante, né, doutor Judson? Vamos lá. Fala um pouco do doutor Judson antes do direito. Eu já vi aqui que o senhor foi bancário, foi analista, Isso, fez educação física. Me conta um pouco aí isso. do doutor Judson antes do direito. Eu morei numa cidade do Piauí muito pequena chamada Uruçuí até 16 anos. Eu Uhum. nasci em Carolina, mas com um ano minha mãe me entregou para uma pessoa para me levar lá para essa outra cidade para uma mulher me criar. Então eu fui criado por uma pessoa que não era minha mãe legítima, lá nessa cidade do Piauí. E já por conta das condições, inclusive mesmo financeiras da família, as condições materiais. Minha mãe fez essa grande bondade na minha vida, né? Me deu para uma outra pessoa. E falo isso porque entendo dessa forma mesmo. Não tem nenhuma mágoa, nenhuma tristeza o fato da minha mãe ter me dado para outra pessoa. E eu morei nessa pequena cidade até 16 anos. Fiz primário, ginásio e científico. Porque eu sou desse tempo, né? Sou do tempo do primário, do ginásio e do científico. Mas nessa cidade não tinha um científico. Era um arranjo lá de um científico que estava começando, mas eu ainda estudei lá em Uruçuí o primeiro ano científico. E aos 16 anos eu fui para Teresina para estudar. Aquele sonho de um jovem do interior, ainda entendendo e tendo... não posso dizer bem uma certeza, mas alimentando uma possibilidade que estudando era possível ter um emprego, trabalhar, se manter. E aí eu fui morar em Teresina. Mas eu já fui trabalhando, porque eu trabalho desde 14 anos. E aí foi a minha entrada na universidade aos 18 anos, e aí eu consegui entrar para a educação física. Então não deu para entrar para outra coisa. Aí eu sou muito tranquilo para dizer isso. Eu gostava um pouco de educação física, porque gostava de jogar bola, mas falando em termos de ter uma atividade financeira com a educação física, eu não alimentei essa possibilidade desde o princípio, desde quando fui estudar. Foi mais por uma situação de conseguir entrar apenas para a educação física. Mas fiz o curso. Eu era jovem, estava com 18 anos, fiz o curso. Trabalhei um pouco com educação física, dando aula em escolas, no momento da faculdade, mas logo que saí da faculdade já passei no concurso para bancário da Caixa Econômica, né? Concurso da Caixa Econômica. Aí pronto. Não tive mais nenhum vínculo com a educação física, podemos dizer assim, a não ser do meu cuidado diário em fazer uma caminhada, em correr um pouquinho para pelo menos manter a pressão arterial em níveis aceitáveis, né? E os parâmetros sanguíneos também. Aí eu caminho um pouquinho todo dia por causa disso, né?
Eu acho que foi a grande lição da educação física. Faça uma atividade física diária, que é tão bom quanto comer, beber e dormir. Uma atividade física diária também é bom. Mas eu fui ser bancário, e aí essa lida como bancário foi bem demorada, foram 15 anos. Eu não entrei também com a ideia de que fosse uma, uma jornada tão longa. Eu já entrei na Caixa Econômica com a ideia de sair logo. Eu não queria ser bancário, eu achava que eu não tinha tino, jeito para ser bancário. Eu não queria, né? É normal, gente. Uns querem ser médico, outros dentista, outros engenheiros, outros... Eu não queria ser bancário, mas passei 15 anos sendo bancário. E não era porque o trabalho era ruim, o trabalho era muito bom. Né? Você ser bancário em 1989, Caixa Econômica, um bom salário, plano de saúde, pública, etc. E eu fiquei 15 anos ainda. E chegou um momento que eu resolvi sair, fui para a Secretaria de Fazenda para ser técnico, um emprego bem inferior ao que eu tinha na Caixa Econômica, mas resolvi sair. Foi um concurso que eu consegui passar para sair da Caixa Econômica, foi esse técnico da Secretaria de Fazenda, nível médio, mas eu saí, eu tive coragem de sair. E nesse momento da Secretaria de Fazenda foi que eu também tomei a decisão de estudar, porque eu não fiquei também tão satisfeito lá nesse trabalho. Aí eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me dar uma oportunidade. E de tudo que eu analisei, só tinha uma. Aí, sim, aí eu só tinha um caminho. Não tinha dois, não. Era só um, era o livro. E aí eu digo, 45 anos, estudar. Mas é isso, Júlio, vamos fazer. E fui, e estou aqui, né? Então, Que foi legal. certo, né? Com, O caminho foi correto. com certeza. Me fala uma coisa. O senhor contou essa história que a sua mãe lhe deu para outra família, com certeza foi um ato de amor, o senhor já disse que reconhece isso, perfeito. Na sua infância, o senhor imaginava que um dia ser reconhecido em todo o Brasil e ser reconhecido por todo o Brasil, como o senhor é hoje, depois de ter escrito o livro, todo mundo fala da sua história de superação. O senhor tinha essa ideia na infância? Já tinha esse sonho? Nem quando era adolescente, né? Um menino que vai criado no interior do Piauí e cresce no interior do Piauí, se torna adolescente, não alimenta, não tem esses sonhos. O sonho é um emprego para se manter, um salário por mês só para manter as necessidades básicas. Não tem esses sonhos aí, não. Eu morei em Uruçuí, filho de pessoas que muito simples, muito humildes também. Era só para me tirar do risco da fome lá em Carolina e mandar para Uruçuí. Então, nós temos que mandar esses meninos, porque senão aquele pode morrer de fome. Não é que eu fui morar lá em Uruçuí com uma família abastada. Era só para tirar da possibilidade da morte pela fome. Então, manda esse menino para lá. Então, mandei. Eu fui criado em condições extremamente simples, humildes, e não havia dessas na minha cabeça. Não. Nunca imaginei que me tornaria delegado. Foi uma coisa que chegou um certo momento que eu disse, eu vou me dar uma chance. Já não estava mais jovem, já estava com 45 anos, mas eu tive essa decisão, e essa decisão foi muito bem tomada. Ela não foi uma decisão assim, eu vou tentar, vamos ver se dá certo. Quando eu tomei a decisão de estudar aos 45 anos, foi uma decisão assim, como diz, de corpo e alma, de mente, coração, tudo. Não, agora eu vou fazer alguma coisa, até porque, mesmo que não dê certo, a posteriori eu posso, pelo menos, ter a convicção de que eu tentei. Ruim vai ser eu lembrar depois. Cara, mas tu nem tentou. E a tentativa valeu a pena, né? Eu acho que essa foi a coisa, assim, de uma decisão de tomar, assim, vou tentar uma coisa. Talvez essa foi a tentativa mais importante da minha vida. Vou tentar estudar os 45 anos. Eu vou tentar, né? E vamos ver o que é que vai dar. E deu aqui, né? Foi legal. E o que despertou essa decisão? Assim, teve alguma coisa? Da onde que o senhor buscou essa decisão? O senhor estava lá, tinha passado por essa história toda, uma história no início sofrida, que depois se encaixou, e aí foi caminhando, apesar de não ter tido uma vida fácil, mas o senhor conseguiu encaixar. Aí foi bancário por 15 anos. O tempo que eu tive na Caixa Econômica, tinha família, mas eu tinha um trabalho direitinho, que
eu tinha condições de custear a minha família, os meus filhos, 2 filhos, né? Eu já tinha plano de saúde para eles, para mim, para todo mundo, né? Então eu não tive assim, não era um emprego extraordinário e também não era um emprego ruim, né? Mas foi uma questão da minha não adaptação ao regime de trabalho, de banco, tudo isso. Isso existe, isso é natural em qualquer pessoa. Não era que o trabalho, não foi um problema do trabalho, foi um problema meu com o trabalho, não foi do trabalho comigo, né? Foi meu com o trabalho. E aí tomei a decisão de sair. Mas no Piauí, quando eu já morava em Teresina, terminei me envolvendo muito nessa questão ambiental. Daí as viagens no Rio Parnaíba, me envolvi muito nessa questão ambiental. E teve um momento que assim, esse movimento evoluiu muito, em que no Piauí eu passei a discutir questões mais sérias, como a ocupação do Cerrado pela monocultura da soja, a implantação de multinacionais no sul do Piauí. Isso teve um custo jurídico, né? Eu passei por situações difíceis de responder a ações judiciais por conta de tudo isso. Isso contribuiu também para a minha tomada de decisão. Eu preciso me proteger um pouco disso. Qual era o caminho? Eu preciso pelo menos me formar em direito para eu poder me proteger um pouco. Então, isso foi um aspecto também que contribuiu. Eu coloco isso no livro. Perfeito. Não dessa forma detalhada que eu estou lhe falando, mas dá para entender que foi isso. Perfeito. E aí no livro eu faço uma introdução, inclusive, de que um sentimento de acerto da minha parte com relação a tudo isso que eu passava me moveu também, muito. Depois, não mais. Depois, não mais. Pela primeira vez eu estou falando isso com você. Que honra. Mas isso me moveu bastante. Eu costumo dizer que nós temos jogadores extraordinários. Eles movem você. Quando você põe eles para jogar, eles lhe movem. E eu experimentei isso e eu sei o que é isso. Eu é que depois resolvi que não valia a pena levar adiante essa possibilidade de algum acerto, de alguma coisa nesse sentido. E hoje mais ainda, né? Porque também fiz uma reflexão diferente sobre isso. Eu acho que foi isso que me levou para a universidade. Vou colocar entre parênteses. Se não fossem os perseguidores, eu não teria ido para a universidade. Viva os perseguidores, viva as pessoas que criaram todos esses obstáculos, foi por causa disso que eu tomei, em parte também, e falo isso com um coração muito grande, não é com ironia isso aqui é do fundo do coração, Eu acredito. porque eu fiz essa análise depois. Se não fosse tudo isso, eu não teria ido para a faculdade, considerando a situação de trabalho que eu estava, que não estava muito satisfeito, e mais essa situação desse debate que me causou um certo constrangimento, talvez eu tivesse me acomodado e ficado onde eu estava. Mas isso me levou para a universidade. Eu coloco no livro que a vingança joga bem, ela lhe move. O perigo é que ela faz gol contra. Perfeito. Ela faz gol contra. Então, para lidar com esse jogador, você tem que ter muito cuidado. Porque, de fato, isso me moveu. Né? Num certo momento, isso foi o gás, foi o ânimo. Eu vou fazer. Eu não vou ficar numa condição de ser refém. E foi buscar, com certeza foi buscar uma resposta, né? É a questão de transformar, fazer do limão a limonada, né? E o senhor conseguiu fazer de uma maneira muito, muito brilhante. E aí, assim, a gente está falando bastante do livro. Né? O livro é Depois dos 45, na prorrogação. Isso. O que o senhor buscou com esse livro? Qual que era o seu objetivo quando o senhor escreveu o livro? Porque são 2 Judson, um antes dos 45 e o outro depois. Isso é bem evidente na minha concepção. Né? E o livro faz um comparativo com uma partida de um jogo em que eu joguei um primeiro tempo, perdi,
tive que analisar quais foram as causas desse primeiro tempo desastroso, que jogadores eu mudei, qual foi a escalação do time para o segundo tempo. No segundo tempo eu empatei e levei para a prorrogação para decidir esse jogo na prorrogação. E estou dando andamento a essa prorrogação. Essa prorrogação ainda vai demorar muito tempo. Pode ser que no segunda edição do livro tenha coisas novas na prorrogação. Mas foi por isso, para contar a história do cara que nasceu lá em Carolina, viveu no interior do Piauí, mas aos 45 anos resolveu que daria um rumo diferente à vida. Aos 45. E só tinha uma alternativa, o livro. Ele não tinha duas. Ele se agarrava a isso ou não se agarrava a nada. E aí também avaliou. Mas quanto tempo isso vai durar? 5 anos de um curso superior, 20 anos sem estudar, todo um processo de readaptação a uma nova rotina, concurso público que não chegava, fazia e reprovava. Isso não vai dar certo, estou perdendo meu tempo. Mas eu suportei, né, essa situação. Não foi fácil, porque eu pensava, sobretudo no início do curso, em parar, que não ia dar certo. Isso é muito difícil. Esse negócio de estudar direito não é para mim. Eu não conhecia uma Constituição, eu não conhecia um Código Penal, um Código Civil. Então foi tudo começando do zero mesmo. Eu acho que se tem algum mérito nessa situação toda foi eu ter suportado tantas decepções, ter suportado toda essa carga da reprovação dos concursos, né, e demorar, e a coisa não dar certo, e eu insisti. Mas foi uma insistência muito grande, né? Eu insisti de uma forma que só eu mesmo entendo como foi isso. De você não estar conseguindo fazer as coisas, de não estar dando certo, e você está insistindo. Se tem algum mérito, eu acho que foi um pouco disso. Tem várias, né? Me fala uma coisa, quando o senhor entra na faculdade, o senhor já entra com a ideia de que ela serviria só para fazer concurso e para lhe levar para uma condição de trabalho melhor, ou o senhor entra para sanar essas dores todas da perseguição, do desconhecimento, do desconhecido? Tem um equilíbrio nisso, ou assim, eu vou fazer direito porque direito me abre as portas dos concursos? Sim. Tem esse link? O direito me põe numa condição, pelo menos, de me oferecer as possibilidades de defesa, as condições de defesa. Eu não sei até quando isso vai demorar. É que quando eu fui estudar, eu percebi que não era possível conciliar as minhas atividades do primeiro tempo com o segundo tempo que eu estava indo jogar. Eu tinha que deixar aquelas coisas de lado para que o segundo tempo desse certo e eu, pelo menos, pudesse empatar o jogo. E aí eu me afastei de tudo isso. Deu certo por isso. Com certeza. Então eu me afastei. Quando eu me afastei, que eu entendi que estudar era a minha atividade preferencial, certamente que naquele momento era a minha única atividade, além do meu trabalho e da minha família, né? Aí as coisas começaram a engrenar de uma forma muito diferente, porque eu parei com esse ativismo ambiental, de estar me envolvendo nessa discussão. Eu era muito convidado para encontros fora, etc. Judson, vai ter um encontro aqui sobre essa questão, venha participar, etc. Isso lhe põe numa condição também de um falso empoderamento. Você é uma simples pessoa lá e o Brasil inteiro quer saber como é que está a situação do Cerrado. E o movimento é muito cuidadoso com isso, nessa questão de empoderar. Isso dificulta um pouco também a análise que você está vivendo, porque quando você está dentro do quadrado, as possibilidades de análise mais concretas e mais reais, ela diminui muito. Se você não sai da caixinha para olhar de fora, você nunca avalia corretamente. Quando eu fui estudar, eu tive essa oportunidade de sair. Eu me afastei e olhei de fora. E até tive, assim, uma certa crítica com relação a mim mesmo. Não, putz, mas você não fez dessa forma. Fiz. Pois então, agora vamos ver se as coisas podem ser encaminhadas diferentes. Se afaste para cuidar do seu estudo, da sua faculdade. Depois da faculdade, isso pode ser reavaliado e você decidir se pretende continuar ou não. O fato é que, quando na faculdade ainda eu passei no concurso,
E aí eu digo, a providência de Deus é extraordinária. Se não quero mais você aqui, eu vou lhe levar para bem longe para você se afastar de tudo isso. Me levou para o Amapá. E aí eu me afastei completamente de tudo. E aí mudou completamente a rota, né? O Rio Amazonas me trouxe uma energia extraordinária e eu parei, inclusive, de pensar nisso. Tanto que eu gosto ainda do tema, eu fui professor de Direito Ambiental na Universidade Federal do Amapá, né, porque passei no concurso para professor, e ainda passo para professor de Direito Ambiental, né, e fiz mestrado em Direito Ambiental, mas o ativismo em si já não tenho mais todo esse, não tive, perdi, se perdeu no tempo, digamos assim, por conta das outras atividades. Atualmente não tenho nenhuma relação, não pretendo, mas eu gosto muito das questões da defesa do meio ambiente, eu acho que é importante, a gente tem que alimentar essa discussão, temos que discutir qual é a melhor forma de se pensar, né, no desenvolvimento, na produção. Não podemos esquecer que o meio ambiente é uma coisa importante, mas se voltasse atrás não faria da mesma forma que eu fiz neste momento. Teria encaminhado uma discussão em outros termos, em outros parâmetros e outras possibilidades. Perfeito. Me fala uma coisa, essa questão dos concursos, teve esse momento difícil e depois o senhor passou em vários concursos, inclusive tem um pendente de delegado, hoje o senhor é delegado de polícia no Acre, na Polícia Civil, e já está aprovado como delegado de polícia no Piauí. Tem até, acho que é a Silvia Maria, ou Silvana Maria, perguntando se o senhor vai assumir o posto de delegado lá no Piauí. E aí, assim, qual que é a receita, para quem está nos assistindo, qual que é a receita para passar em tanto concurso? Porque depois vieram vários, né? Só foi aprovado em vários concursos. Quantos concursos você fez, Judson, e reprovou? Eu perdi a conta. Quando eu digo isso, eu sou honesto, sincero dizendo isso. Eu não sei quantos foi porque eu perdi a conta. Uma centena por aí eu fiz de concurso logo que eu entrei na faculdade, que eu também fiz toda uma análise. Tenho 15 anos de Caixa Econômica, 4 anos de Banco do Brasil, 5 de Secretaria de Fazenda, uns 2 como professor quando eu fui professor de Educação Física, dando aula em escolas. Então, eu não posso perder esse tempo, né, de serviço público. Eu vou fazer um concurso público, mas vou fazer na área jurídica, pensando em ser analista de um tribunal, ou de um Ministério Público, ou alguma coisa assim, que eu pudesse trabalhar com direito. E fui para a universidade e já pensei em conduzir dessa forma, fazendo concurso. O meu curso de Direito foi estudando para o curso e estudando para concurso. 5 anos foi fazendo isso. Estudando sozinho também, por conta própria, porque o meu dinheiro era para pagar a faculdade, sair da faculdade sem ter débito, despreocupado, não ter contas para pagar da faculdade depois. Então, a minha preocupação número 1 era pagar a faculdade. Então, era o dinheiro, eu não tinha dinheiro para fazer um cursinho. Então, era pagar a faculdade. E por conta disso, eu tinha que estudar sozinho. Eu não tinha uma biblioteca, eu não tinha muitos livros. Então, foi na faculdade que eu estudei, né, na biblioteca da faculdade. E aí já fui pensando, vou fazer concurso. Primeiro concurso, reprovação, segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei quantos. No 4º ano da faculdade, aí eu passei num concurso. Aí eu digo, olha, valeu a pena o sacrifício. Agora, a receita para ter passado em concursos, inclusive na faculdade, foi essa dedicação. Eu não tenho receitas extraordinárias. Eu me dispus a pagar o preço. Eu me dispus a fazer o dever de casa. Qual era o dever de casa? Era sentar, pegar um vadimeco ou um livro e ler cuidadosamente, anotar, depois fazer exercício. Foi só isso que eu fiz. As pessoas me perguntam, mas você fez que cursinho? Quem lhe orienta? Não, eu caminhei sozinho, foi um deserto solitário. E deu certo. Eu imagino quem tem essa possibilidade de ter alguém para orientar, um cursinho para frequentar, com tanta facilidade, né? Eu não tive. Não é que não tivesse internet, já tinha tudo. As minhas possibilidades e condições é que não permitiam. Eu é que resolvi, tomei a decisão. Eu não vou deixar de fazer
porque eu não estou nas mesmas condições da minha colega que tem aula de manhã no preparatório, tem aula à tarde no outro e à noite vem para a faculdade. Eu não vou deixar de me dar essa oportunidade porque eu não estou na mesma condição dela. E também não vou pensar que estou menos preparado do que ela. Porque sou eu que decido isso. Não é ninguém que decide por mim. Perfeito. Então, eu decido. Eu estou preparado, eu vou conseguir, porque sou eu que decido. Eu não ia ficar avaliando que não estava preparado porque não estava nessa mesma condição. Eu não fui ficar avaliando que não podia porque as minhas condições eram diferenciadas da grande maioria das pessoas. Né? Ou talvez não da grande maioria, mas de uma parcela. Né? E deu certo. Na faculdade já passei no concurso para cartório do Maranhão, Tribunal de Justiça do Piauí do Maranhão, analista do TRF, técnico do TRF, né? Analista da Defensoria Pública e da União, que foi o presente de formatura, 10º período, terminando o curso, alguém liga e... Judson, seu Judson, sim, é. A Defensoria está lhe comunicando que você foi nomeado. Final do ano, presente de Natal, terminando o curso. E aí fui para o Amapá para ser analista da Defensoria Pública da União. Continuei estudando, não parei. Não vou parar agora porque eu terminei o curso de Direito, estou empregado na Defensoria, vou dar um tempo agora. Não foi isso, continuei estudando do mesmo jeito que eu vinha. E aí, professor da universidade, analista do Ministério Público do Amapá, e aí o sonho de ser delegado. Aí foi aí. Agora eu vou ser delegado. Em condições que não eram tão assim, favoráveis, porque trabalhando de manhã e de tarde, só tinha a noite para estudar, mas a decisão não foi de estudar. Eu brinco, né? A decisão não foi de estudar para ser delegado, a decisão foi de ser delegado, por isso que deu certo. Eu decidi que eu ia ser delegado, não decidi que eu ia estudar. Eu decidi que eu ia ser delegado, mesmo com 52 anos. Deu certo, foi por isso. Você decidiu que ia ser delegado e foi buscar, né? E tá lá. Tá. Estudar só tá no meio, né? Era uma parte do processo, né? Uma parte do processo era estudar. Às vezes essas decisões fazem muita diferença. Eu digo para as pessoas, às vezes, olha, como você decide pode lhe ajudar muito. Quando você decide que vai estudar para ver se vai dar certo, dá certo, mas é um caminho que pode ter algumas situações que vai criar um pouco mais de dificuldade. Decida ser juiz, decida ser delegado, decida ser promotor, decida ser analista. Aí entenda, o que é que eu tenho que fazer para isso? Aí você vai fazer, mas a sua decisão é de ser aquilo que você quer ser, não de estudar para ser. Perfeito. Né? Vamos lá. Conseguiu o tão sonhado cargo de delegado da Polícia Civil. Uma pergunta mais profunda. Valeu a pena? Vale a pena ser delegado? Sim, muito, muito. Faria todo o caminho novamente, com todo sacrifício. Atravessaria todo o deserto de novo, com pouca água e pouca comida, como eu atravessei. Eu gosto de ser delegado, muito mesmo. Né? Foi a análise que eu fiz quando eu estava no Ministério Público, que faria uma carreira assim, jurídica, e qual seria, e eu entendi, delegado é que eu posso melhor desempenhar por conta da própria dinâmica da atividade, né, de lidar com pessoas, com gente. Eu vim da delegacia, hoje foi uma correria lá de pessoas para atender, para conversar, para resolver, para sair, para resolver alguma coisa, encontramos o carro, vamos atrás, vamos... Então eu gosto, tem tudo a ver. Uma dica para quem está nos assistindo e quem atua na polícia, quem tem autoridade. Dá para atuar com humanidade sem perder a autoridade? Eu só faço assim. Né? Assim, eu só faço assim. Eu não. Não é o fato de eu ser delegado que o acusado chega lá e diz, eu não quero falar, que vai falar. Você não quer falar, você tem direito ao silêncio, é um direito constitucional, explico direitinho. Não quero falar, delegado. Tranquilo, está resolvido.
Perfeito. Parabéns Vai por na isso também. delegacia, não é um problema nem de crime, é do aluguel da casa. Você tem aí o telefone da pessoa? Tem. Você quer vir aqui na delegacia resolver o problema? Quero. Pois venha. Sentem os dois aí, vamos conversar. É possível resolver aqui? É. Então vamos resolver, não vamos levar isso adiante, não. Vamos fazer um termo aqui, um acordo. Quanto é? Tem um ano de aluguel, R$ 200 o aluguel. Olha isso. Tem um ano atrasado. Como é que vocês fazem aí? Conversem vocês dois aí para eu não interferir, para não dizer que houve uma interferência minha enquanto autoridade. Mas resolvam, vão lá fora, conversem, depois vem aqui me dizer como foi que vocês resolveram. Não, eu comprei o gado, ele me entregou, eu paguei, ele não entregou. Sim, rapaz, mas vamos resolver isso aqui, não vamos o judiciário não, isso vai dar muito mais trabalho. É melhor resolver aqui. Mas eu já fui ser delegado com 55 anos. Então eu não cheguei no cargo de delegado com essa ideia de impor situações, condições, eu sou delegado, aqui quem manda sou eu. Não sei se tem assim, eu não conheço. Eu estou dizendo que eu não cheguei nessa condição. Pelo contrário, eu tive que trabalhar numa fronteira, uma fronteira complicada, a fronteira que entra muita droga no Brasil, uma tríplice fronteira aqui, Brasil, Bolívia e Peru, e eu chegando sem ter nenhuma experiência nessa área policial, e eu tive que chegar, foi com muita humildade, conversar com as pessoas, olha, eu não sei nem fazer um boletim de ocorrência, me ajudem, vamos estar juntos aqui para a gente poder fazer as coisas bem. Então isso me ajudou, as pessoas foram extremamente solícitas comigo, ainda são na delegacia do trabalho, por isso. Eu gosto muito de compartilhar o meu trabalho com as pessoas que estão ali no meu redor, que estão me ajudando, contribuindo, agentes, escrivães, tudo. Que bom. Então, a delegacia é a porta que as pessoas encontram aberta. Elas não sabem onde é a vara criminal, onde é a promotoria criminal, ou qualquer outra promotoria, ou onde era o juizado, mas elas sabem onde é a delegacia. E aí a gente tem que ter um cuidado por causa disso, porque é lá que elas vão resolver as coisas, seja o que for. A pessoa fez alguma coisa, não tem como, onde, vamos lá na delegacia. E ainda outra coisa, já tem uma certa, as pessoas já me conhecem um pouco, já chega lá e diz, eu quero falar com o delegado junto. Por quê? Porque eu ouço, nem que seja 1 minuto, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, ou meia hora. Mas se é uma coisa para resolver rápido, ninguém vai na delegacia para falar comigo e volta para casa porque tem que marcar para o mês seguinte. Não. Vai na delegacia falar com o delegado e vai marcar para a semana seguinte, uma coisa que você não está nem sabendo o que é, qual é a dor daquela pessoa, onde é que está doendo. Não, vem no mês seguinte. Não, no mês seguinte não vai mais adiantar. Tem que ser resolvido agora, tem que conversar agora, saber o que é agora. Então eu tenho esse cuidado, não estou aqui também de forma nenhuma fazendo nenhum juízo de valor para os demais colegas, que tenho muito respeito por todos, mas é a minha forma. Se for na delegacia para conversar comigo, para resolver uma coisa, aguarde um pouquinho, porque vai conversar. Não Perfeito. volta sem conversar. Eu acho que é uma forma da gente até dar um novo entendimento que é a polícia, né? O que é polícia? As pessoas entendem a polícia como uma coisa muito negativa, aquela coisa carregada. Foi na polícia, meu Deus, está complicado. Foi na polícia, o delegado mandou intimar, é uma complicação. Está errado, e não é nada disso, né? Nem sempre é alguma coisa complicada, grave, é uma pessoa que você quer ouvir como uma testemunha, um fato, mas essa caminhada, esse trajeto para a delegacia de polícia, ele é meio áspero, né? É verdade. Ele é meio indigesto, né? Ele é meio indigesto. A gente tem uma pergunta dizendo se o senhor sofreu discriminação em razão da idade? A minha idade foi um dos problemas sérios aqui no Acre, né? Porque em que pese ter tido uma lei que chegou no STJ e o STJ já ter declarado a lei inconstitucional, que a discriminação da idade é uma discriminação irrazoável e não tem amparo constitucional para o exercício do cargo de delegado de polícia, essa lei foi aplicada à minha condição. Eu vim fazer o concurso, você vê como é, já estava o edital prevendo que a limite de idade de 50 anos, porque tem a lei, e aí eu disse, não, mas eu vou, porque pode ser lá que eu passe.
Certamente que talvez eu tenha vindo além da idade, ninguém mais veio. Mas eu digo, eu vou, porque se lá eu passar, eu tenho que ver se vale mesmo esse negócio de idade. E na academia tentaram me tirar da academia. Me tiraram, mas eu voltei. Né? Tiraram e eu voltei. Com essa alegação da idade, não sei mais o quê, você tem mais de 50 anos. E a minha academia já foi garantida por ordem judicial. Né? O juiz de primeiro grau determinou que o meu direito de academia tinha que ser mantido, de fazer o curso de formação. Só que Procuradoria, junto com a Polícia Civil, entraram com um recurso no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça entendeu que tinha que me retirar. Depois, logo de imediato, já reconheceu que eu tinha que voltar. Volta que ele tem direito de fazer academia. E na posse da mesma forma, né? Na posse também tentaram, de alguma forma, não permitir que eu tomasse posse. Já nomeado, com os exames já tudo tranquilo, e eu já morrendo de feliz, tinha comprado o terno e a gravata e o sapato. E aí disse, não vai tomar posse. Você está doido para cumprir o terno e a gravata? Eu morrendo de feliz, você vem com um negócio desse dizer que eu não vou tomar posse. E o judiciário reconheceu mais uma vez, né, o meu direito, e eu tomei posse, estou aqui delegado. Eu acho que cada dia que passa é um dia mais que eu sou delegado, né? Eu acho não, é isso mesmo, né? É verdade. Hoje mesmo passei mais um dia sendo delegado. É A verdade. ação está no Tribunal de Justiça aí ainda, né? Isso, de uma Ah, certa forma, de vez em quando lhe dá um frio na barriga, né? Será que vão me garantir? Será que vão me garantir esse meu direito mesmo de ser delegado? Como é que vai ser esse negócio do Tribunal de Justiça? fica, Mas eu estou aguardando, né? Estou fica aguardando. tranquilo. Fica tranquilo que ninguém vai ter coragem de tirar as suas vitórias pelo ser humano e pela pessoa que você demonstra que é. Se fosse fácil, não teria graça, né? Se for Ah, coisa muito, muito sim. fácil, não Se tem fosse, graça, né? se fosse fácil, não teria livro. Aí, por isso que eu entendo. Olha, eu não guardo mágoa, rancor, tristeza, de nada. Porque todas essas coisas eu tento, de alguma forma, colocar ao meu favor. Então, a história de não me tira da academia, mas eu voltei e fiz. Não vou dar posse, mas eu tomei posse, então não adiantou a tentativa, porque eu fiz o que eu queria. Né? E aí me estimula a escrever um livro. Eu digo, olha, teve um valor tudo isso. Porque por conta dessa discriminação, eu digo, eu tenho que contar essa discriminação. Eu tenho que levar isso para as outras pessoas entenderem que é possível ser delegado aos 55 anos, mesmo o Estado dizendo que não vai aceitar. Eu consegui peitando o Estado. Olha aí, tome isso como um exemplo. Não é que eu sou um bom exemplo, não é nada disso, mas lê um pouco disso aí, porque isso pode servir um pouco para você. Você que está com 40 anos, achando que não está e mais já passou da sua hora de fazer. Quantas vezes eu não ouvi as pessoas me dizendo, não vai mais dar certo, Judson. Você vai fazer concurso para delegado com 52 anos, você acha que passa? Competir com garotos aí de 20 e poucos anos que saíram da faculdade, que vivem só estudando? Não, meu amigo, não tem que dar certo na sua cabeça, tem que dar certo na minha. O fato de eu ter 52 anos, a minha condição, para mim, não interfere em nada. Eu vou lá e vou passar no concurso. Passei em dois, né? Passei no Piauí, passei no Acre. Porque eu tomei a decisão de que entendi que as pessoas estarem me dizendo que não era possível, que eu não ia conseguir, não era suficiente para que eu parasse no meio do caminho. Porque as pessoas param, às vezes, por causa disso. Né? E me fala uma coisa: só tem outros objetivos na vida pública? Vai buscar outros. Opa, acho que eu perdi o Dr. Judson um minuto, mas já deve voltar. Perdemos uma conexão aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Foi só o Dr. Judson que sumiu ou é aqui comigo? Sinalizem aí para mim, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Ah, ele vai entrar de novo. Que história, né, gente? Que história emocionante. Eu estou aqui quase que com dificuldade de fazer as perguntas. Que história de superação, né? De sucesso, de
Já vou recebê-lo de novo aqui. Ele está voltando, ele está voltando. Caiu. Custódio, não desiste, Custódio. Você está em toda a live aí buscando a aprovação. Voltou já. Tá tudo bem? Desculpa. Teve um problema de energia aqui agorinha e terminou que cortou a energia aqui, voltou e a coisa apagou aqui. Eu Imagina. voltei e vi novamente. Eu Tá vou bom? fazer essa pergunta e eu vou chamar o Otávio para participar com a gente. Tá, tá bom. O Otávio é um menino também que sonha em ser promotor. Otávio na promotoria. Eu Sim, fiquei eu sabendo conheço hoje o que vocês já, Otávio, já já fiz live com fizeram o live Otávio, conheço o juntos. Otávio, né? Sim, eu Eu conheço sou bem. fã do Otávio. Eu vou O chamar ele pai para dele, participar com a gente. Só responde essa tá. pergunta que eu tinha feito, que era se o senhor tem ainda pretensões na vida pública. Na vida pública, é possível que aconteça oportunidades, né? Eu estou sendo delegado de polícia, pode ser que daqui mais uns anos, algum tempo, se entenda que a gente pode contribuir com a segurança pública do estado do Acre, ou do Piauí, e a gente tem o maior interesse de fazer as coisas. O menino de lá do, do interior do Piauí pode ter se tornado secretário de segurança em algum lugar e etc. Claro que a gente... Eu costumo dizer que onde eu cheguei eu não posso mais duvidar de muita coisa, porque era tudo tão difícil, tudo era tão impossível que hoje eu não posso mais me dar esse direito, porque eu consegui fazer. Então, se eu conseguir fazer até aqui, em todas as dificuldades que eu encontrei, eu não posso mais me dar o direito de duvidar. Seria uma atitude contraproducente, inclusive. Ei, cara, você está duvidando de alguma coisa com tudo que você fez? Então, eu não posso mais duvidar de muita coisa. Eu acredito muito na condição humana quando você se decide fazer. Eu costumo dizer para as pessoas, as coisas dão certo comigo não é porque as pessoas decidiram lá que vai dar certo. A minha caminhada foi me dando conta disso. As coisas deram certo comigo e a minha vontade se efetivou foi porque eu me determinei que eu ia fazer. Não foi Perfeito. porque eu comprei. Parabéns. Eu É vou, muito possível que alguma coisa mais aconteça, né? com certeza vai. O caminho está aberto aí pela frente e a gente precisa de pessoas como o senhor em cargos chaves nesse país. Eu vou só pedir licença para chamar o Otávio para participar com a gente. Tá Já certo, deve entrar tá aí bom. para participar com a gente. Eu gosto bastante do Otávio, já fiz live com ele. São dois exemplos. Por que eu quis trazer o Otávio até lhe pedir essa permissão? Olha ele aí. Grande Otávio! 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 Boa noite, Otávio! Tá ouvindo a gente, Otávio, já? Oi, Tudo bem? Olá, Otávio! Estamos Gente, juntos de tô novo, né? ouvindo. Estamos Tá travando um juntos. pouco, mas estou ouvindo. tá indo bem? Tá ouvindo? Otávio, eu queria dizer para Tô. vocês dois, Dr. Júlio e Otávio, da minha imensa satisfação e alegria por ter os dois aqui na minha tela. São dois exemplos que, com certeza, se seguidos, vão melhorar muito esse nosso país. Na verdade, chamá-los aqui foi para homenageá-los. O objetivo de ter os dois aqui na tela foi exatamente para prestar essa homenagem. Para o Dr. Judson, que começou aos 45, e para o Otávio, que está aí, nem começou ainda, está chegando nos 13 para virar menor aprendiz e já tem tantos sonhos. Então, o objetivo era esse, é de uma singela homenagem para vocês dois. Otávio, fala alguma coisa, dá seu boa noite aí para gente. Boa noite aí, todo mundo que tá na live. Boa noite aí, doutor Constantino, doutor Judson. É muito bom estar em mais uma live, né? Que a gente já tinha feito outras lives no passado. É muito bom estar com vocês de novo. É sempre uma grande honra fazer uma live jurídica com vocês e com o pessoal que tá assistindo a live. Muito legal. Faz uma pergunta aí para o Dr. Judson. Quer perguntar alguma coisa? Ou quer que eu pergunte para você? Vou perguntar para você. Você conhece já a história do Dr. Judson, você já fez live com ele. Por que você acha que mesmo com histórias como a do Dr. Judson, a gente não valoriza a experiência dos mais velhos?
Acho que isso é uma coisa cultural, né? Tem a ver com, acho que muito com respeito, né? Respeito aos mais velhos. Às vezes a pessoa acha que, não, ser velho é um saco, ele sabe de nada, essas coisas. Acho que isso é muito cultural, né? Muitas pessoas ainda pensam assim. Então acho que isso tem que mudar já com as pessoas. Elas têm que saber que como a pessoa idosa, ela tem mais experiência de vida, tem mais conhecimento, mais sabedoria para passar. Ela tem já toda uma história, uma preparação que a gente passou. Por exemplo, meu pai, ele sabe tudo que eu já passei. Ele pode me dar conselhos, porque ele passou porque eu estou passando. Ele já passou pelo que eu vou passar. Ele passou por que eu já passei. Então ele pode me dar conselhos, porque justamente já passou por isso. Então a gente tem que aprender a ouvir esses conselhos, saber ouvir e adquirir para nós. É muito importante, até para a nossa construção. Perfeito. Doutor Judson, Eu queria fazer um comentário. quantos o senhor quiser, a live é de vocês, eu estou aqui só para intermediar. Eu queria fazer um comentário disso do que o Otávio falou. Otávio, eu fui menor aprendiz, com 14 anos. Então eu trabalho desde 14. 14 anos fui menor do banco até 18, depois fui ser bancário, mais uma temporada. Mas eu fui, desde 14 anos eu trabalho, né? Fui menor aprendiz. Otávio, o meu ponto de vista também é que nós temos determinadas verdades estabelecidas que elas não são questionadas. E uma dessas verdades é a questão da idade. Você tem prazo para fazer as coisas. Você tem prazo para ter voz na sociedade. Passou de uma determinada idade, você já não pode se pronunciar sobre muitas coisas porque você já está velho. Passou de uma determinada idade, você não pode pensar mais em concurso público porque não dá mais para você. Se você não passou para delegado até 50 anos, como é que você está pensando em ser delegado depois de 50? Essas verdades, elas são solidamente estabelecidas. A gente é que não questiona quem estabeleceu essa verdade, por que ela existe, e só admite o que está posto como uma verdade absoluta, inflexível, que não pode ser questionada. Eu tive essa condição de analisar, de pensar, mas eu não posso ser delegado depois de 50 anos, por quê? Onde foi que escreveram isso? Onde é que está isso? Qual é o dispositivo constitucional que consta isso? Que eu não posso ser delegado porque eu tenho 50 anos. Então você admite determinadas verdades sem questionamentos, né? Sem você nem entender minimamente a que interesse isso serve. A quem isso serve. Né? Na minha questão da idade, isso foi de fundamental importância. E eu passei por processo de discriminação sério por causa de idade. Falei da minha questão do concurso no Acre. Eu escrevi, doutor Constantino, inclusive um artigo sobre isso, etariofobia com base legal. Fiz um neologismo, criei um neologismo, etariofobia. A palavra não existe. Adorei. Né, na língua portuguesa, etariofobia. Eu criei um neologismo, etariofobia, discriminação por causa da idade. Vou até anotar. E a base jurídica que o Acre utilizou para me discriminar. Não, eu estou lhe discriminando é porque tem uma lei. Estado. Você não pode ter lei para discriminar, você devia ter lei, era para efetivar o princípio da igualdade, não é discriminar, pelo amor de Deus. Como é que você vem me dizer que está me discriminando porque fez uma lei? Você não pode fazer essa lei. O artigo, se você pesquisar, encontra na internet, né? Etariofobia com base legal. Agora, dia 31 deve estar saindo um outro artigo meu, que é falando sobre a droga no Acre, a fronteira, a questão do tráfico na fronteira. Eu escrevo de vez em quando. Tem que escrever. Otávio, você ainda quer ser promotor ou já desistiu e quer ser advogado? Não, ainda quero ir na promotoria, mas eu mudei de rumo. Antes eu queria ser do penal, né? Mas agora eu tô vendo muito ambiental, né? Eu tô gostando muito dessa área de ambiental. Então eu tô pensando em ser promotor ambiental. Acho muito legal. Tá. E você continua... Os animais, natureza, Você sabe, coisas. A queimada do Pantanal. Você sabe que você tem um fera aí do ambiental do seu lado, né? Foi professor de direito ambiental Otávio, na faculdade. Eu trabalhei com a questão ambiental no Piauí uma década ou mais disso. E depois tive a felicidade de fazer mestrado em direito ambiental. A minha monografia
foi publicada, né, Imprescritibilidade para Crimes Ambientais, e eu fui professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Amapá. Então, eu gosto muito de Direito Ambiental. A gente pode trocar boas figurinhas nessa coisa do direito ambiental, não só do direito, né, mas sobre meio ambiente, né, sobre preservação ambiental, sobre muita coisa, né? Eu gosto muito. Que é tão importante. Otávio, eu vou fazer de novo uma pergunta para você, que eu já fiz na outra live, e eu vou me permitir fazer a mesma pergunta para o Dr. Judson. Se você pudesse acrescentar um artigo na Constituição, o que você escreveria? Vamos lá, Otávio, vamos ouvir você que está no início da vida, e vamos ouvir o Dr. Judson, que está no meio dela, com um caminhão de experiência. Você que está começando a colher os frutos dessa sua dedicação, se você tivesse essa possibilidade de incluir um artigo na Constituição, o que você colocaria na Constituição? Bom, como eu estou gostando muito de ambiental, eu até pensei em colocar alguma coisa referente a isso, né? Eu estava vendo um tema muito legal, que é criação de animais silvestres em cativeiro, né, em casa. Sim, que até um tempo é proibido pelo IBAMA, né? Porque o IBAMA proíbe que a gente tenha animais silvestres em casa, só domésticos, cachorro, gato, calopsitas, animais. Só que eu vejo que a gente pode meio que ampliar um pouco essa ideia. Por exemplo, eu conheço gente que tem cobra de estimação, coruja, lagarto. Então, acho que a gente podia mudar um pouco essa ideia e colocar na Constituição que a gente podia ter, podia criar, por liberdade nossa, criar animais silvestres em casa. Claro, com todo cuidado, legalizado, né? Não pode maltratar. E também aumentar a pena, né? Por exemplo, caso maltrate os animais, aumente a pena. Porque até aumentaram um pouco, né? A pena para os crimes contra os animais. Mas acho que podia aumentar mais. Doutor Judson, a mesma pergunta. Eu gostaria de fazer duas inserções, duas emendas. Uma que especificasse com clareza que também não é permitido se discriminar por idade. A nossa Constituição não tem isso. Pela questão principiológica, se entende que não pode discriminar também por idade, mas não a questão racial, inclusive uma previsão constitucional de que é crime imprescritível o racismo, imprescritibilidade para crime ambiental, a questão religiosa e outras coisas mais, mas sobretudo a questão do racismo. Então, colocar algum dispositivo constitucional com clareza de que a discriminação etária também não é aceitável com base na Constituição. E a outra é que, com base também na questão da imprescritibilidade do racismo, alguns crimes ambientais também passassem a figurar nessa condição de imprescritíveis, que foi, inclusive, a minha monografia, né, de que alguns crimes ambientais precisam ser imprescritíveis, não por uma situação de você manter a condição muito mais de prevenção do que de repressão. Porque se pensa antes de cometer o crime de racismo? Olha, é imprescritível. Se você cometer um crime de racismo, em qualquer momento você pode ser chamado para responder. Olha, crimes ambientais graves também são. Cuidado. Na hora de se tratar com o meio ambiente, se precisa ter um cuidado especial. Porque você pode ser chamado a qualquer momento para responder. Ele não vai prescrever. Eu entendo que isso poderia, de uma certa forma, dar uma condição e uma consciência, né, melhor, uma reflexão, um ponto de reflexão melhor para que o meio ambiente fosse melhor pensado. Mas não todos os tipos penais ambientais. Claro que não é qualquer crime ambiental que a gente vai fazer uma previsão dessa. Perfeito. Seria alguns crimes ambientais mais graves, certo? Sobretudo por conta do bem jurídico que é protegido. Né? O bem jurídico não é individual, é um bem jurídico difuso, que nós não temos nem ideia de quem está sendo prejudicado quando se lesa o meio ambiente. Tá.
Vou tentar mudar um pouco para fazer uma provocação a vocês e tentar entender essa questão nas diferentes idades. Otávio, bora lá. O que você acha da política no nosso país? O que você acha dessa coisa? Você enxerga essa polarização que a gente vive no país? A política. Pode pedir ajuda para o seu pai, se você não quiser responder. Para os universitários. Deixa eu te fazer, eu vou melhorar a pergunta. Eu vou facilitar a pergunta para você. Você enxerga que hoje a gente vive num país polarizado? Ou é do lado de cá, ou é do lado de lá, ou é nós, ou é eles, que não existe uma discussão mais ampla. A gente sempre fica preso. Vou tentar ser mais claro com você. Só existe a possibilidade de hoje ou você gostar do Bolsonaro, ou você gostar do Lula. Você enxerga isso? Isso já está no seu dia a dia, ou ainda você está preservado disso por ser um pequeno menino? Pode falar. Eu enxergo, sim, que ou a pessoa é Bolsonaro ou é Lula. Tipo, ou esquerda ou direita. Não tem alternativa. Tem amigos meus que não gostam nem do Bolsonaro nem do Lula, né? Tipo, os dois são ruins. Né? A opinião deles. Eu não tô falando aqui que eu acho isso. Eles não estão errados, tá? Vou dar minha isso. opinião já. Eles não estão errados. Sim. Eles não gostam. Assim, ou eles não gostam, né? Ou eles acham que é a mesma coisa. Tipo, tanto esquerda quanto direita, a mesma coisa. Mas eu acho, assim, que ainda há muito disso. Ou a pessoa é esquerda ou a direita. Tá? É muito dividido essa politicagem no nosso país. Tá bom. Doutor Judson. Não faz bem, até porque não faz bem, né? É meio que uma febre. Perfeito. Doutor Judson, essa questão da polarização, ela interfere no nosso desenvolvimento, independente do lado, agora falando, eu fiz a pergunta mais leve para o Otávio, mas assim, independente do lado e sem se posicionar, obviamente, mas isso atrapalha o nosso desenvolvimento enquanto sociedade? A gente ficar preso a essa discussão sempre, não importa se era PSDB ou quem, aí cai agora na discussão de Lula e Bolsonaro, não importa, não é a questão de quem é, mas de como é. Nós personalizamos essa questão política, que eu acho que é o maior erro. A questão não é de personalidades, a questão é de ideias, nós temos que discutir ideias. Eu tive uma oportunidade ímpar, assim, eu entrei na Caixa Econômica com 24 anos em 1989, final do governo Sarney, depois Collor, depois Itamar, depois Fernando Henrique Cardoso, depois Lula. Então eu fui bancário esse tempo todo. E onde eu fui bancário? Dentro do movimento sindical. Então eu até brinco, né? Eu digo, olha, eu conheço os meandros deste mundo. Eu gosto de brincar, mas participando das decisões, sendo dirigente, compreendendo o que isso significa, o que defendia, né, essa situação, o controle por parte do Estado mais avançado, temos que controlar melhor. E a minha ida para a universidade aos 45 anos, eu já tinha saído da Caixa, estava na secretaria, mas ainda tinha uma influência muito grande. Isso me favoreceu, inclusive, no sentido de fazer uma análise melhor de tudo isso. E aí eu quero dizer de novo, dentro da caixinha, às vezes você tem uma certa dificuldade para entender as coisas. Isso é uma autoanálise que eu faço, não estou fazendo crítica a ninguém, estou fazendo a mim mesmo, fazendo uma reflexão sobre mim mesmo. Então eu vivi pelo menos 20 anos dentro de uma situação em que eu fui incapaz de olhar o outro lado. Mas quando eu saí, eu olhei melhor. E eu tirei uma conclusão disso. Eu espero que lhe agrade a resposta. Não tem que me agradar, não. É a sua resposta, é sua. Tem que me agradar, né? Mas eu já... Para fazer colocar a mesma coisa bem tranquila, né? Eu acho que liberdade é mais importante do que controle. Eu acho que liberdade é mais importante do que ração. As pessoas livres, ela têm uma melhor oportunidade de buscar felicidade do que no controle. Aí eu sou muito adepto da liberdade.
Eu tirei um pouco essa ideia da minha cabeça de que o controle estatal é que promove felicidade, todo mundo no controle rígido, porque nós temos uma desigualdade muito grande e essa desigualdade só vai poder ser minimizada se o Estado controlar de forma muito efetiva tudo isso. Eu fico muito preocupado porque eu tenho um conceito de Estado muito ruim, né? O Estado é o ente mais corrupto da sociedade que nós temos. Com certeza. O Estado é um negócio muito difícil. O Estado representa uma estrutura que promove mais desigualdade, que promove mais desajuste na sociedade que nós vemos. Imagine um Estado total, imagine uma sociedade em que o Estado é muito grande, que controla tudo, que você não tem direito nem de estar aqui conversando numa live, eu e você, e externar um pensamento de que eu não concordo. Então, eu acho que é um tanto quanto delicado essa questão. Eu prefiro ser livre. E se eu extrapolar minha liberdade, eu pago pelo preço. Mas eu prefiro ser livre. Até porque eu sei o limite da minha liberdade, eu sei o direito do outro. Eu julgo que eu sei um pouco disso. Eu entendo um pouco do que é alteridade, de que eu não posso extrapolar a minha liberdade para prejudicar o outro. Eu não gostaria de ser controlado. Eu não gosto de ser controlado. Eu tenho uma relação de liberdade muito grande na minha família, com minha esposa, com meus filhos, com todo mundo. Aqui ninguém controla ninguém. Aqui não tem necessidade de controle. Perfeito. Então, Eu acho que a gente não pode colocar tudo que a gente conquistou de liberdade, que é essa palavra que o senhor utilizou, em risco por nenhum dos lados, né? Por nenhum por nenhum, é isso mesmo. É por isso que eu acho que a discussão personalizada ela é extremamente prejudicial, porque não é pessoas que nós temos que discutir princípios, rumos dessa sociedade, né? E com clareza do que isso representa, né? Mas veja, o país polariza em que a gente só vê uma coisa ou outra. Ou é isso, ou aquilo. Perfeito. Porque não aparecem outras alternativas, porque não aparecem outras perspectivas, outras possibilidades. É incrível, né? E quando aparece, ainda se vincula a uma coisa ou outra. Aí piora mais ainda. Aí a gente vê todo mundo de um lado ali é isso, todo mundo do outro lado ali é aquilo. É verdade. Eu acho que a gente, como formadores de opinião, precisa nunca deixar de falar disso, né? Eu tenho procurado, quando há oportunidade na live, tratar desse assunto, trazer um pouco dessa questão política, para que a gente consiga ultrapassar essa questão do nós e eles, né? Na verdade, isso é uma cortina de fumaça. O nós e eles, na minha opinião, é uma cortina de fumaça que só nos impede de ultrapassar essa questão da personificação, né? Precisamos passar disso, a gente precisa discutir ideias, discutir propósitos, não perder os ideais, mas os ideais vinculados a tudo, ao tamanho desse Estado que a gente tem pela frente, né? A gente precisa de alternativa, como disse a Elisabetta. Bom, a gente está chegando ao final, vamos ver se o Otávio consegue voltar, ele está caindo, a gente já passou aí 7 minutos do horário que eu tinha me comprometido com o senhor, eu sei que o seu dia mas não tem nada, longo. Não tem problema, não tem nenhum, podemos ir até meia-noite. Que delícia, vamos lá. O que o senhor diria, vamos ver se o Otávio consegue voltar, saindo um pouco dessa questão política, o que o senhor diria aos jovens que veem esse Brasil hoje sem esperança, esse Brasil desmantelado, esse Brasil corrupto, esse Brasil pesado, vou usar até uma palavra, me perdoem a palavra, esse Brasil nojento. Não o Brasil pátria, não nós brasileiros, mas esse movimento político, ele enoja, né? Os jovens deviam, olha só como a situação é pensada. A primeira ideia, se você perguntar para o jovem, o que é que você acha de político? O que é que o Otávio disse? É um negócio complicado, é um negócio nojento mesmo, como você disse. Isso é bem pensado, isso é bem articulado. Quem está no exercício do poder, quem está nessa condição, quem é deputado federal, estadual, governador, senador, prefeito, tem todo um processo organizado no sentido de dizer, você é do bem, não se meta com política. Política é coisa de bandido, de vagabundo. Pessoas do bem não se metem com política. Ei, jovem, você aí, vai fazer alguma coisa, vai ser médico, vai ser promotor, não queira nada com política.
Porque política é coisa nojenta, é coisa complicada, é coisa de corrupto. E afasta toda uma perspectiva de jovens bem-intencionados, de pessoas que podem dar uma contribuição para esse país no futuro, de quererem um debate político. Veja só que nós três aqui conversando, temos o maior cuidado, inclusive, de estar falando do assunto, porque é muito delicado. Dizer uma coisa ou outra, porque tem que ser politicamente correto, etc. e tal. E aí afasta os jovens. Os jovens têm que se interessar por política. Procure. Coloque a sua ideia na cabeça de ser político. Mais na frente, se houver a possibilidade, é essa condição dessa discussão e do interesse que os jovens passarão a ter por política que pode mudar os rumos desse país. Porque senão vai ficar essa situação que já vem há algum tempo e vai permanecer. Dessa polarização que não traz benefício para o país. Agora, tudo isso é um arranjo bem feito. As pessoas não querem se envolver com política, porque tem toda essa ideia de que política é uma coisa que não é boa, que não serve. Eu não quero me meter com isso, porque política é coisa de bandido, etc. e tal. Tá vendo? Ó, fulano, ciclano. Mas não é essa política aí que nós estamos falando, é justamente essa política aí que nós precisamos mudar. E os jovens não querem. Não sei se tem uma pesquisa no país sobre uma situação dessa, qual é o interesse dos jovens em política, mas se tiver, você vai perceber que o interesse do jovem por política deve ser muito baixo no nosso país. É verdade. E não podemos esquecer. Perfeito. Reclamando ou a política boa ou a política ruim, mas é ela que determina qual vai ser a política de saúde pública implementada, qual vai ser a política de educação implementada, de saneamento básico que vai ser implementada. Então termina sendo essa galera aí que está dizendo não venha fazer política, porque política é coisa de bandido, deixe para nós, gente de bem não se mete com política, nós políticos é que entendemos disso, deixe com a gente, é que vão continuar ditando os rumos do país. Pessoas de bem precisam fazer política. Perfeito. Com Perfeito. Com urgência. Com urgência. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente está se aproximando do final. Otávio, fala alguma coisa para a gente. Me fala aí dos seus objetivos. Você já falou de ser promotor, mas assim, o que você tem feito para atingir seu objetivo? O que eu tenho feito com esse objetivo? Bom, confesso que eu dei um tempo de parada no estudo de Direito. Por quê? Porque chegou época de prova, aulas multipresenciais, trabalho de escola. Só essa semana já passaram 2 trabalhos da escola. Só essa semana que voltou, né? Então, eu tenho que priorizar a escola, né? Não o direito. Minha prioridade agora é a escola e não o direito. Isso é importante ressaltar. Mas eu tenho outros objetivos além de ser promotor. Por exemplo, eu penso em fazer outras faculdades, por exemplo, medicina veterinária. Eu quero muito fazer programa de programação, TI. Eu acho muito legal. Eu tenho 2 tios que trabalham nessa área. Um é hacker ético, que eu acho muito legal essa profissão, que é basicamente assim, por exemplo, um hacker, ele invadiu o sistema de alguma empresa, por exemplo. O trabalho do meu tio é que ele vai invadir esse mesmo sistema, tentar descobrir quem invadiu esse sistema, e ele é tipo um detetive, assim, do computador. Detetive do bem. Achar. É por isso que é hacker ético, né? Porque isso é ético. Ele descobre quem invadiu e, tipo, expulsa ele de lá. Ele vai pelas provas. Isso é muito legal. E eu pretendo estudar mais. Porque eu dei uma parada nos vídeos no meu Instagram justamente por causa disso da escola, né? Mas eu pretendo voltar, já tenho ideias de temas que eu posso fazer no próximo vídeo. Quem tiver sugestão aí, pode me enviar também. Aceito sugestões para vídeos, ideias. Eu aceito tudo, tá? De vez em quando até abro nos stories, aquela caixinha de pergunta, para o pessoal colocar as ideias lá, eu leio tudo. Mas eu tenho algumas ideias já em mente e vou voltar a fazer vídeos. Tá bom. Com certeza, né? Talvez nesse mês, né? Nesse mês eu vou fazer uns 3 vídeos, se der. Tá bom. Otávio, na verdade eu te chamei para participar, foi para te homenagear, exatamente para isso.
para parabenizar você pelo menino que você é e pelo seu futuro, pelo futuro brilhante que você tem à frente. Então, eu quis aproveitar a deixa da live com o Dr. Judson para fazer essa homenagem para você. Então, fica aqui o meu agradecimento e eu vou, sempre que você precisar de mim, conta comigo. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Judson para a gente fazer o encerramento. Então, se você quiser deixar a sua palavra final, aí a gente faz o encerramento com o Dr. Judson. Mas eu quero que você fique aí até o final, tá bom? Pode falar aí. Muito obrigado por ter aceito o convite também. Agradeço aí ao seu pai. E pode passar suas palavras finais para a gente está sempre te acompanhando e seguindo você no Instagram, Otávio na Promotoria. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal fazer essa live com vocês. Debatemos de vários assuntos muito legais. Foi uma honra, sempre é uma honra fazer uma live com vocês, com alguém da área jurídica. É muito legal conversar um pouco com nossos seguidores, conversar com vocês. Foi muito legal essa live. Eu entrei aqui bom e vou sair daqui melhor ainda, com esse conhecimento que eu absorvi com vocês. Foi muito legal pelo convite. Perfeito. A gente que agradece a você quanta lição de vida você passa para a gente. Parabéns. Dr. Judson, vamos lá. Queria lhe agradecer, lhe parabenizar por ser esse ser humano incrível, que eu já tinha ouvido dizer, já tinha assistido algumas das suas lives, mas realmente fazer a live aqui e tê-lo aqui trazendo esse conhecimento, essa humildade, essa lição de vida, eu vou me apropriar das palavras do Otávio. Eu termino a live muito melhor do que o que eu comecei. Então, eu queria lhe passar aí a palavra para fazer as suas considerações finais, para deixar um recado para a gente de como buscar isso, de como não desistir, dar o seu recado final. Queria só, antes disso, oferecer o programa de hoje. Eu sempre ofereço os programas dentro do possível. Hoje eu vou oferecer para as duas pessoas especiais na minha vida. Eu vou oferecer para o Gabriel, que é o meu filho, que fez 23 anos ontem. E vou oferecer para a Fernanda, que faz 24 anos amanhã. E aí hoje eles têm a mesma idade. Hoje os dois têm 23 anos. Amanhã ela faz 24 e ontem ele fez 23. Então, eu dedico o programa de hoje para os meus filhos Fernanda e Gabriel. E aí eu passo a palavra para o senhor passar esse recado, deixar a sua mensagem e a gente finaliza. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente esse tempo todo. Passamos aí 16 minutos e vocês continuaram aí prestigiando. Agradeço de coração. Semana que vem tem mais. E vamos em frente. Vamos nos cuidar. Força, foco, fé, esperança. Se cuidem. A palavra é sua, Dr. Judson. Com todo o meu carinho. Olhe como as coisas, quando são boas, elas são boas para todas as partes. O Otávio sente que saiu melhor, você também, porque nós tivemos essa oportunidade de conversar, e eu também. Eu saio, com certeza, muito melhor desta live, mais feliz do que no momento do início. Então, as coisas são boas, quando elas são boas para todos. Né? Quando todo mundo compartilha e todo mundo se sente feliz, se sente bem com aquilo que foi possível o compartilhamento. Né? Isso é muito verdade. Eu tenho 2 filhos também, adultos, além da Valentina, que é a caçulinha, que estudava comigo para fazer concurso para delegado. Né? Era a minha companhia de estudar para os concursos, era a Valentina, que agora está com 5 anos. Mas eu tenho 2 filhos adultos, um com 25 e uma com 24. O Judson Luiz e a Indira Maria. Né? E você também tem filhos adultos, isso é muito legal. E a minha mensagem final é no sentido de deixar uma esperança para as pessoas. Eu caminhei um caminho dificílimo, com tantas dificuldades, e foi possível a jornada. Então é possível para você também, vocês todos que estão aqui nos assistindo, podem ter certeza. Os obstáculos existem, as dificuldades acontecem, mas você, em última instância, é que define, que decide se vai levar a caminhada, a jornada, até o momento onde você quer e onde vai chegar. Tenha essa certeza que é possível. Questione algumas verdades que você foi entendendo na caminhada, né? Algumas verdades que forem sendo postas, porque elas podem não servir muito para você. E aí você diz, não, essa daqui não serve. A sua verdade é que define a caminhada, não é a verdade dos outros, tá bom? Então, é possível,
Leve adiante, sonhos se realizam, pode ter certeza, viu, Otávio? Sonhos se realizam. Leve seu sonho adiante que ele vai acontecer. E com relação a você, eu tenho certeza que ele não será custoso. Tenho certeza disso, plena certeza disso. Tive um cuidado muito com os meus filhos com relação a isso, e muito cedo eles já definiram bem as coisas. E eu dizia para ele, olha, não vai deixar para resolver as coisas como o papai com 45 anos, porque pode ficar bem mais difícil. E aí eles resolveram rápido. Isso é bom. Um abraço, professor, doutor Constantino, um abraço, Otávio, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu sentimento aqui é de gratidão com vocês. Gente, gratidão é a palavra. Gratidão por esses momentos que eu consigo viver nesse programa com pessoas tão incríveis. Vocês são pessoas incríveis. Dr. Judson, o senhor é uma pessoa incrível. Meus parabéns. Otávio, você também é incrível. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. A gente vai encerrando por aqui. Muito, muito obrigado. Gratidão a todos que ficaram até agora. Semana que vem tem mais. Se cuidem. Tchau, tá, obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Até logo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, Otávio. Obrigado, Dr. Judson. Obrigado a todos. Obrigado à minha querida família, que eu amo tanto. Obrigado a todos. Boa noite.